aos nossos encontros com café e gente que sabe muito. Olha só, a minha convidada aí com a Frida e eu aqui, ó, gente. Ai, que esse fundo não me deixa mostrar nada. Chatíssimo. Mas eu já vi. Só de relance, o Capitão Cérebro, para contar para vocês que ele saiu em livro agora, está disponível no site da editora Cassol para compra. Então, uma nova fase nessa carreira desta professora, que está muito feliz de virar escritora de livros infantis. Que tal, Marta? Marta foi minha professora na Unicinos, e muito daquelas produções textuais inspiram esse livro também. E ela é a nossa convidada de hoje. Por quê? Porque sabe muito de Enem, de vestibular, né? Fez muita preparação dos alunos nas escolas, né? Eu não conheço alguém mais preparada para falar sobre esse tema. E, lógico, eu trouxe ela para falar sobre esse tema porque estamos naquela época maravilhosa em que está todo mundo de cabelo em pé, né? Porque, enfim, né? O vestibular e o Enem, eles significam todo um preparo e toda uma vida que possivelmente vem pela frente, né? A sua vida profissional. Então, eu trouxe para vocês Marta Dreyer Andrade da Silva, nossa super expert, então, que vai trazer hoje, acompanhada de um bom cafezinho, respostas para as nossas perguntas, que eu espero que sejam úteis para você. Por que eu estou trazendo isso num coffee que é dedicado para o desenvolvimento infantil? Vocês vão saber. Nós vamos conversar um pouco também sobre o fato de que essa preparação não começa no último ano do ensino médio. Né, Martinha? Pois então. Vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é bem sobre isso, né? Nós estamos nos aproximando dessa época, né, em que as pessoas estão para fazer vestibular, para fazer Enem. E isso, né, é para a família toda, né? A família toda costuma ficar envolvida. Né? Então, a partir da sua vasta experiência, seus anos de experiência nessa área, qual a melhor forma de se preparar, Marta? Pois é, Aline, primeiro deixa eu te agradecer, é uma oportunidade muito legal essa que você está dando, primeiro para eu te rever, ainda que virtualmente, né? A gente teve uma parceria bacana lá na universidade, em sala de aula, como professora e aluna, como colegas, tu mesmo participou várias vezes comigo lá na banca de avaliação de redações do vestibular que tínhamos na época, né? Nossa, foram muitos processos seletivos desde lá. E, então, assim, é por aí que a gente vai conversando, né? Bom, o que eu posso te dizer? Realmente, tá? Se eu vou olhar, assim, só o estudante, tá? Que chega lá no terceiro ano do ensino médio, garanto que esse rapaz, essa moça não deixaram para esse momento única e exclusivamente a sua preparação para Enem e para vestibular. Tá? É algo que já vem sendo construído. Eu tenho algumas questões em relação a isso. Tá? Acho, sim, que a família deve, quando possível, né, acompanhar a preparação do estudante, da estudante, suas escolhas, né, a faculdade, a instituição não é para onde gostaria de ir, se pública, privada, curso, conversar sobre cursos, a escolha, enfim, final, né, é do próprio guri, da própria guria que estão lá terminando o ensino médio, mas o diálogo em família sempre é muito importante, não é? Para se colocar por dentro das escolhas, para não é saber os porquês das escolhas e tal. Acho que isso é super importante. Se fazer presente, então, né? Na medida do possível, né? A gente sabe que às vezes é difícil, né? Para pais e responsáveis acompanharem os filhos, dado os diferentes afazeres, né? De mães, de pais, de responsáveis, enfim, não é? Muito trabalho, excesso de trabalho, a gente sabe bastante como é isso também, né? Eu não tenho filhos, eu tenho um sobrinho que
tenho vários sobrinhos, mas um deles agora já está quase lá, está indo, ano que vem vai para o 3º ano, nossa senhora, que tempo que passa. Tu tem a tua pequena aí, que está super entretida com leituras, né, e tal. Bem, então, assim, na medida do possível, sempre é importante acompanhar, né, a galera nesse momento. Trocar uma ideia, dialogar, estar aberto, né, a perguntas, né? Esses dias eu perguntei para o meu sobrinho, mas Dudu, o que que tu quer fazer? Tu já pensou? Não, não pensei ainda, ele está no 2º ano. Aí o pai dele estava junto e, pô, nenhum de nós, assim, tipo, deu sugestão, ai, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, porque eu acho que isso não é por aí, não é por aí, sabe? Deixa ele se descobrir, deixa ele se descobrir. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria, não, mas de muitas pessoas, né? Não só por um lado de que às vezes não, você tem que fazer um curso que te dê dinheiro e até desvalorizar outros, como a nossa profissão, né? Quantos alunos de letras não me disseram, não, minha família não me deu suporte para ser professor, né? O que é uma lástima. Mas acho que especialmente da família não deixar ninguém surtar, né? Verdade. A ansiedade bate forte nessas épocas, acho que a família é importante aí, né? Uma família, agora tu me fez lembrar do seguinte, isso faz muito, muito tempo, eu não vou nem te dizer assim que ano foi, não sei se nem se tu estava formado já no curso de letras, mas ok. Por aí. Uma vez uma família veio pai, mãe, irmã, menino, para ver a redação do rapaz comigo, lá no comitê do vestibular, na época que eu trabalhava em instituição de ensino superior, né? E porque o rapaz não tinha passado no vestibular. Aí eu disse, bom, realmente, peguei a redação dele, o cara tem direito a isso. Tá? Tu não leva o texto para casa depois do teu vestibular, depois do Enem, isso é bom lembrar, né? Mas tu tem direito a ver, a dar vistas à prova. Mas não pode, assim, tirar cópia, porque é um documento, né, da instituição, isso. Bom, aí o menino tinha passado e a família, claro, né, queria saber o que houve para poder ajudar e tal, nananã. E ele tinha tirado uma nota realmente bem baixa. Eu mostrei algumas questões ali, olha, isso aqui tu tem que rever, assim, questões gramaticais e discursivas, não, porque aí eu teria que sentar com ele e dizer, olha, o que tu quis dizer aqui, que sabe, tu desenvolvesse um pouco mais tal argumento e tal, mas era um texto bastante truncado e com bastante problemas de ordem gramatical. E ele era um candidato a um curso noturno, bem concorrido na época, que era o direito. Direito ainda é uma área bastante assim, concorrida, né, em todas as instituições e tal. E aí ele me ouviu, e o pai dele, me lembro que era uma pessoa que tinha uma carreira na área do direito, né? Mãe também, e irmã também. Ou seja... Ou seja, o menino estava, parece que, fadado a entrar nessa mesma área, né? E aí, e ele estava meio tímido, meio quietinho, assim, né? E aí ele, não, tu vai ter uma outra oportunidade, vai ter um novo processo seletivo aí no final do verão e tal, quem sabe tu tenta de novo, né? E os pais fazendo um discurso todo lá a favor de ele passar no curso de direitos para concorrido, não sei o quê, seguir os passos da família e tal. E aí, de repente, eu disse por dizer assim, sabe? Quem sabe tu faz de novo a prova, te prepara um pouco mais, vai que tu estava nervoso, né? Trabalha melhor essas questões aqui, que são mais pontuais, mas vão te ajudar e tal. E ou tu vai fazer de novo, né, para o mesmo curso, ou para um outro curso. Quando eu falei outro curso, o olhinho dele fez assim, ó. Eu queria tanto. Te juro, eu não sei o que ele queria, mas eu sei que ele não queria aquilo lá, sabe? E depois eu vi que ele passou, tá? Não me lembro agora do curso, tá? Infelizmente, a gente não consegue se envolver tanto assim, não conseguia, né, se envolver tanto assim com os candidatos, mas eu guardei o nome dele e depois eu vi que ele passou, né? Que bom, tomara que ele tenha ou seguido, então, a carreira que os pais tanto almejavam para ele ou por ele, e tenham, enfim, se encontrado nessa carreira, ou que ele tenha dito, não, eu não quero isso, eu quero aquilo. Sabe? Então, assim, uma coisa é
dialogar, ajudar nas escolhas, outra parece que é impor, né? E ali me parecia meio que uma imposição. Enfim. Como acontece, né? Eu só imagino Infelizmente, quantas histórias você não tem. Tem umas histórias assim, mas essa que a família toda veio, e a família toda trabalhava na mesma área, me marcou mesmo, Eu sabe? imagino. E o olhinho daquele menino, assim, pô, aquilo eu nunca esqueci, sabe? São coisas que marcam a gente, né? Decisões difíceis, né? Decisões Mas essa difíceis. preparação certamente, né, não começa de uma hora para outra, Sim. nem no ensino Não. médio, né? Eu acredito sempre que Não. esse processo, até porque venho dos estudos de áreas de desenvolvimentais, né, da psicologia cognitiva, eu sempre acredito que esse processo vai começar assim lá na infância, né, com o gosto pela leitura, pelo esse trabalho com gêneros Aí sim. textuais, né? Aí O que sim. você tem a Aí sim. dizer para os professores sobre isso, né? O nosso canal ele é de bastante professores e de mães também, né? Que dicas você tem para os profs? Colegas, seguinte, eu acredito numa escola, tá, que entre os seus objetivos tenha o de ajudar o aluno, a aluna, a passarem por esses processos, Enem, vestibular, tá? Mas olha só, entre os objetivos, esse, tá? Porque, Aline, tu falou uma coisa que eu acho super importante, que é a questão da leitura, e eu vou tomar o termo leitura aqui numa amplitude muito maior, né, do que a leitura aquela que a gente procede numa aula exclusivamente de língua portuguesa, ou a leitura como resultado lá do processo de alfabetização. Leitura, assim, de modo geral, tá? Isso, tá, que envolve o raciocínio lógico, o desenvolvimento do raciocínio lógico, envolve a construção de conhecimentos vários, não é? Envolve a aproximação com a arte, aí nós vamos falar de texto literário, por exemplo, não é? Leitura nesse patamar, digamos, deve ser um investimento da escola desde sempre. E isso significa que desenvolver, não é, a leitura não quer dizer só preparar o carinha para lá no fim do ensino médio fazer uma prova do Enem, fazer uma prova de um vestibular concorrido. Envolve muito mais questões, né? Que são justamente essas. Né? Se a gente olhar para a ideia de leitura, tomar a ideia de leitura numa perspectiva mais ampla, não é? Vai entrar não só a matéria, né, língua portuguesa ou a matéria literatura, mas todas as demais. E isso é uma construção constante. Leitura nunca pode ser tomada, por exemplo, como um conteúdo a vencer. Tá? Leitura não é isso. A mesma coisa a produção de texto, que também não pode ser reduzida a um treinamento para, embora isso também possa ser, não é, tenha lá a sua importância, mas não pode ser reduzida ao treinamento para a redação no modelo Enem, no modelo vestibular da Universidade Federal do seu estado, modelo da universidade onde tem o curso que eu quero fazer, o que o estudante quer fazer, né? Tanto leitura quanto produção de texto tem que ser construções, tem que ser vistas, né, tidas pela escola como construções constantes e nunca, assim, deixadas de lado em favor de outras coisas, não é? Outros conteúdos, a leitura e a produção de texto, elas podem acompanhar outros conteúdos, né? E isso não é unicamente responsabilidade de professores da área de linguagens, né? Embora seja inerente a essa nossa área, né? Aí, desde um primeiro, um segundo ano, uma educação infantil, até lá o terceiro ano do médio, não é assim? É inerente à área do professor de língua, né? Mas não exclusivamente desse professor, né? Sim, não, justamente, né? Acho que você toca em pontos bem importantes, inclusive esse de que, olha, são dois pontos, assim, na verdade. Que a produção escrita tem que ser produção para a vida, né? A pessoa,
escrever só pelo exercício, ela não vai se estimular, às vezes, a dar o seu melhor, né? Então, Certo. o exercício é importante, mas ele não pode ser toda a produção do aluno. E, por Não. outro lado, essa história de que parece que a gente se prepara anos de escolaridade para um dia da tua vida, que é o do Isso. vestibular. Por mais Lembra como a gente importante que falava ele disso? seja, né? Por mais importante que esse dia seja, porque, enfim, é entrada né, no universo acadêmico e tal. Gente, é muito tempo, tem muita coisa boa para preparar o aluno para a vida. Tem muita coisa, exatamente, né? A vida acontecendo enquanto o carinha está na escola, não é? Exato. Tem tantas questões que envolvem leitura, que envolvem produção de texto e que são da vida, não é? Que são questionamentos assim, por exemplo, questionamentos sobre linguagem. Te dá um exemplo simples, eu acho que até corriqueiro, assim, sabe? A linguagem que tu usa nas redes sociais, ela é legal, ela é adequada, ela é certa, ela é errada, sabe? A gente sabe como responder a isso, eu e tu aqui. Mas essa é uma discussão bem interessante para se levar em sala de aula, ainda hoje. Né? Por quê? Porque envolve questões de contexto, né? De contexto de escrita, de contexto de leitura, não é? Contexto quer dizer quem sou eu quando eu assumo um papel para escrever alguma coisa, quem é o meu interlocutor, o que eu quero dizer, onde, quando e de que forma eu vou dizer o que eu quero dizer. Perfeito. Né? Essas coisas todas aí. Perfeito, muito bem. Então, tudo bem que seja, né, um dia para o qual a pessoa se prepara muito, ainda assim é um dia importante. E a redação tem um papel fundamental nisso, né? Aí eu quero te perguntar, Marta, quem é o aluno que tira nota 10 numa redação, né? Que tira nota boa, pelo menos, numa redação? Pois é. Isso aí eu acho que é bem legal, porque a redação tem um peso bem grande, né? Tanto no nível de preocupação dos estudantes, como no próprio processo em si, né? Tanto no Enem como nos vestibulares concorridos, né? Para cursos mais concorridos. Sim, e ela também é eliminatória em alguns casos, né? Tu não pode tirar menos do que a nota mínima estipulada pela instituição de ensino superior, né? Pela faculdade, pela universidade. E no Enem também tem uma nota lá que não vai te servir para concorrer, não é o curso que tu quer. Nota muito baixa, não rola, né? Então, assim, realmente, eu entendo os alunos, é uma preocupação grande isso. E outra, tu tá muito exposto ali, né? Tu tem que escrever, tu tem que te expressar. Então, é uma coisa, assim, que preocupa mesmo, não é porque o cara se expõe, diz o que pensa, e às vezes fica pensando assim, será que eu posso dizer tal coisa? Será que eu não posso, não devo dizer tal coisa? Né? Bom, aí se pode, não pode, a gente pode levar para vários lados, vamos dizer, não é? Primeiro, a forma de dizer, né? Nem sempre a redação nota 10 ou a redação que tem nota boa é aquela que é perfeitinha, sabe? Que não tem, tipo, nenhum equívoco gramatical, coesivo, né? Essas questões aí. Mas ela tem, na redação que tem uma nota boa, normalmente ela tem um fio coerente de discurso. Tá? Olha a dica, que importante. Pois é. Pois é, ela tem repertório, quer dizer, o sujeito que escreve, ele se coloca no texto e mostra aquilo que ele vem dizer, e não tenha medo de dizer aquilo que quer dizer. Tá? Claro, há argumentos que não seriam argumentos, seriam meras opiniões, assim, né, sem grande fundamento, que devem ser evitadas. Isso aí, professores que atuam principalmente com essa parte de produção textual, né, no ensino médio, né, encaminham estudantes para isso, não é? Que não é assim um território para tu dizer qualquer coisa lá e tudo bem, né? Porque é minha opinião. Não é bem assim, né? Toda opinião tem que ter fundamento, né? Claro que é um texto que tu vai apresentar aquilo que tu pensa, ou seja, a tua opinião, tu vai formular uma tese lá, né? Mas tu tem que fundamentar aquilo que tu diz no texto. Né? Então, eu fico muito preocupada, na verdade, quando eu vejo que a preparação para a redação ela se restringe a macetes, decoreba, truques,
sabe? Palavras que tu pode decorar para fazer transição de parágrafo, alusões históricas que podem servir como argumento, citações que podem servir como argumento de autoridade, ou então palavras diferentes que podem vir a preencher as lacunas coesivas do texto, sabe? Você vai falando e está me vindo vários exemplos das redações na cabeça. Eu acho isso complicado, assim. Sim. Eu acho isso bastante complicado quando se resume a isso aí. Tá? Porque não existe essa coisa de... Puxa, infelizmente, né, na rede está cheio de exemplos assim, citações coringa para a sua redação, vocábulos coringa para a sua redação. Como assim? Sabe? Argumentar, porque o texto da maioria dos processos seletivos, inclusive do Enem, ele é de caráter argumentativo. Então, argumentar não é uma coisa que um processo que tu vai aprender decorando, né? Uma coisa é tu decorar uma regra, né? Decorar uma fórmula, claro que tu vai ter que aplicar isso depois, e outra é a produção de texto. Então, isso não independe de qualquer tipo de decoreba pura e simplesmente, tá? É uma construção, requer raciocínio, requer habilidade de problematizar uma questão, não é? E também requer, aí de novo a gente vai falar nisso, a leitura da própria proposta de redação, né? Porque a proposta de redação, por exemplo, no Enem, normalmente ela já vem com um enfoque dado, né? Não é assim, escreva sobre tal coisa, né? Escreva sobre a violência contra a mulher. Não é isso, não é? Lá na proposta já faz um tempo aí que esse tema foi, não é, colocado na redação, era, agora não me lembro de cabeça a frase que compunha esse tema, mas todos os temas de redação do Enem, eles vêm com um enfoque, ou assim, formas de combater a violência, não era isso, mas vai lá, formas de combater a violência contra a mulher, tá? Formas de diminuir ou de minimizar, ou de, enfim, não é, acabar com a intolerância religiosa, que esse também já foi um tema de redação do Enem, tá? Mas, assim, entrar lá no site onde tem do INEP, né, onde tem os temas de redação, né, os professores de terceiro ano já devem ter feito isso N vezes aí com os estudantes, e olhar como são formulados esses temas, não é? Mais para ler e conseguir interpretar qual é o enfoque ali, do que para ajudar a dar macetes para o carinha se sair bem. Normalmente o cara não se sai bem com macetes, sabe? Até pode tirar uma nota. Aquela construção estranha, né? Exato, aquela algumas construção... palavras chiques no meio de um vocabulário simples. Então, e outra, palavras chiques não fazem sentido às vezes ali. Eu também não quero cair no outro extremo, não quero dizer que a gente deva empregar uma linguagem tremendamente informal, gírias e tal, né? Não é isso, mas às vezes usar uma palavra como uma palavra diferentona, assim, né? Tipo, outro sim, ademais, né? Não vai fazer sentido na tua argumentação, né? Se a gente não apreende justamente o sentido que aquela palavra faz no texto, não é nem se tu vai olhar o sentido dela lá no dicionário, não é nem isso, né? Mas o sentido que aquela palavra faz no texto, não tem por que usar, sabe? Se tu não sabe o que a palavra quer dizer para ti, não tem como empregar, é uma pena, né? Mas, assim, e eu também entendo essas preocupações justamente porque a prova de redação, ela se reveste desse caráter de assustar, às vezes, não é? Estudante, de ser uma prova eliminatória, de ser uma prova importante e tal. Mas, de qualquer maneira, assim, ó, se os estudantes estão habituados a trabalhar, não é? A construir seus textos, a trabalhar neles, a olhar de novo, ver o que fizeram que não ficou tão legal, fazer de novo, não é? Serem reavaliados, né? Por seus professores, não é? Ali a redação ela começa a ter menos esse peso, sabe? A deixar de ser essa coisa que assusta tanto os estudantes que estão em véspera dessas provas, sabe? Então, assim, de novo, eu vou insistir nisso, não é? Tanto quanto leitura, a produção de texto, ela é um processo,
ela é uma construção, então ela não pode ser encarada nunca como só um conteúdo a mais, né? No currículo do ensino médio, principalmente do ensino médio. Na verdade, isso pode, não é desde a escrita, a chamada escrita criativa, não é, que na verdade é a escrita literária, não é, até a escrita do texto argumentativo do vestibular, isso pode perpassar todos os anos de escola da gurizada. Tá? Com certeza. Isso aí porque... contribui muito para o sucesso deles. Até porque o que as pessoas esquecem, talvez, é que por trás da estrutura você tem que ter o que dizer. Né? E isso é bagagem, isso é experiência de vida, isso é leitura, né? Mas também, num outro extremo, aquele mito de que para escrever bem basta ler bastante, né? Não basta, você tem que exercitar não basta ler própria bastante. escrita, né? Isso. Ler sempre é importante, ler bastante é importante, quanto mais possibilidade de acesso à leitura, inclusive leitura literária, melhor para o estudante, não é? Quanto mais diversificado for esse acervo que ele for construindo ao longo da vida, quanto mais oportunidades ele tiver, melhor para ele, né? Mas o ler bastante sem uma mediação, sem uma possibilidade de troca, não é? Talvez não ajude tanto assim. Daí depende de cada caso. Não vou dizer que não ajuda, mas eu também não vou dizer que só isso vai ajudar, né? Só ler bastante. Fulano leu bastante, então ele vai importante, passar. mas não o suficiente, né? Não, talvez não o suficiente, né? E a escola tem que ser responsável por isso, não é? Hoje se fala muito na questão da escolarização, vou falar um pouquinho de leitura literária, da escolarização da leitura literária, né? Tem livros sobre isso, né? Há já há muito tempo, Magda Soares, tu conhece, já falava a esse respeito. Por um lado, a escola é responsável por escolarizar a leitura literária, né? Mas o que é isso? Existe uma escolarização que é adequada e uma que não é adequada. Então, tu ficar perguntando coisas, sabe, para o aluno a partir de um roteirinho de leitura pré-fabricado, não é? Não é o que vai ajudar ele a formar o seu repertório, não é o que vai ajudar ele às vezes, até a gostar do texto literário, né? A buscar outras leituras, a criar uma interpretação, né? O texto literário, ele, na verdade, ele nem se prestaria, não é, para isso, ou só para isso. Exatamente, né? A questão da interpretação vale outra entrevista aí, né? Nossa, para a vale gente papo falar o quanto legal. Os alunos, na verdade, não são preparados para interpretar texto, arte, vida dentro da escola. Mas falta um pouco isso aí ainda, né? Esse sempre é um investimento bem importante que a escola pode fazer, né? E deixar as ideias fluírem, nas escolas, sabe? hein? Oi? Precisamos de Martas nas escolas, fazer formação aí. Hashtag fica a dica. Marta, quais os principais aspectos, então, que o aluno deve cuidar antes, mas também durante a prova, né? Que eu acho que é importante também de se cuidar durante a prova do vestibular, durante a prova do vestibular, a prova da redação. Bom, considerando a redação, sabe, eu acho que vale a máxima que, acho que até para nós já diziam isso ali, e olha que eu sou mais velha que tu, faz a redação antes das outras provas, tá? Faz a redação antes das outras provas, ou então, assim, passa os olhos pelo caderno de prova e vai lá para a redação, tá? A redação nunca é um texto muito extenso, em nenhum processo seletivo, tá? Não pode ser. E aí, lê a proposta com atenção para captar justamente a coisa do enfoque, não é? Bom, se tiver uma proposta de redação assim, a prova do vestibular, se te oferecer uma proposta de redação que seja assim, sem um enfoque, isso poucas vezes existe, na verdade, mas que te coloque assim, escreva sobre tal coisa, bom, aí tu que cria o teu enfoque, né? Mas os vestibulares hoje não são assim, não.
eles enfocam melhor e até colocam o estudante, o vestibulando, numa situação em que ele tem que dialogar com aquela proposta de redação. Às vezes é dado um texto de opinião a partir do qual se extrai a pergunta que vai ser problematizada no texto do estudante, sabe? Que é um processo legal, quando a gente está lendo um artigo de opinião, depara, né, com um artigo de opinião, lê e começa a se questionar coisas e começa a querer se posicionar frente àquilo que leu. Bom, esse é o processo. Então, hoje, os processos seletivos, os vestibulares, principalmente, eles estão muito nessa linha, tá? De colocar assim, a proposta de redação o mais próximo possível de um texto da vida, de uma produção de texto da vida social, né? O Enem já é um pouco diferente, porque tu lê aquela proposta, tu vê que é um texto que não é... basicamente, deseja saber se o aluno sabe se posicionar, se ele consegue sustentar a sua posição, não é? Se ele sabe problematizar a situação e, enfim, não é, defender a sua ideia, no fim das contas, né? Não tem assim, não parte de uma situação real de ou imita, né, uma situação real de comunicação. Mas o que eu posso dizer não é na hora do Enem, presta atenção no enfoque que é dado, não é? Se diz formas de combate à violência contra a mulher, tu não vai escrever sobre as consequências disso unicamente, né? Até porque não adianta escrever bem e fugir do tema, né? Pois é. Isso é um tanto problemático. E depois aquela questão assim, né? A prova do Enem é uma prova que requer leitura. E leitura pressupõe a interpretação, né? Então, assim, dificilmente tu vai encontrar no caderno de provas do Enem, e aí em qualquer área, né? Questões que sejam pontuais sobre determinados conteúdos. Nem sempre uma questão da área de linguagens vai requerer uma análise sintática. A função sintática de um termo. Querer saber qual é a função sintática que aquele que a frase exerce em determinada situação. Não, né? Esse tipo de questão é muito rara em processos seletivos e, sinceramente, nunca vi no Enem. Nunca vi. São questões que requerem leitura e interpretação. Tá? A mesma coisa fica a dica de novo, né? O pessoal se matando de estudar gramática aí, olha o que a Marta está dizendo. A gramática pela gramática, ela não sustenta aquilo que a língua é, que a linguagem é no dia a dia, sabe? É muito importante o conhecimento gramatical, sim, para tu escrever com clareza, né? Para tu poder, então, te posicionar com clareza, né? Mas não para responder pergunta de vestibular ou de Enem, não. Isso não. Hoje, não mais, tá? Talvez aí, em alguma prova de concurso público para alguma profissão, não é? Talvez ainda exista. Mas para essas provas dos estudantes que estão saindo agora do ensino médio, não. Bom, né? Bom deixar essas dicas que as pessoas não sabem, né? Porque nem todo professor que está na escola é professor que vai corrigir redação lá no vestibular, né? Então, às vezes, eles não estão atrás desse lado, né? Mas eles podem. Mas os professores das escolas, eles podem sim perguntar nas universidades para onde vão os alunos, não é, deles, quais são os critérios de avaliação das redações. Menos para trabalhar a partir disso, criando um modelão, não é, de redação, para trabalhar a redação na universidade tal, a redação na universidade tal, mas para mostrar para os seus estudantes, assim vocês vão ser avaliados. Eu fazia isso. Eu também, na única vez que dei aula sobre isso, levei o material da Unicinos. Então, é isso aí. Vocês elaboraram lá. Há muito tempo atrás também. Sim. Esses critérios, eles estão em constante revisitação, vamos dizer assim, né? A gente adequava a cada proposta de redação, se mudava a proposta, a gente revia, não é? Hoje, como eu estou fora da universidade, eu nunca mais vi a planilha de critérios, mas eu me lembro que a gente fazia isso, e atualmente a professora que é responsável por isso, ela também trabalha de novo
com esses critérios. Isso eu sei. Né? Como em outras universidades também se faz. Sim, sim. Sim, faz parte, né? As coisas vão evoluindo e também os critérios vão mudando, né? É importante o professor estar ligado nisso e o aluno também, né? O aluno também. Outra coisa, Aline, que eu estava pensando aqui é que, assim, a prova do Enem é uma prova bem longa, né? Tem que ter uma paciência para ler aquilo tudo, e uma grande reclamação dos alunos que fizeram as primeiras edições do Enem, lá no, sei lá, tipo, metade para o final dos anos 90 ali, era da extensão dos enunciados, sabe? Hoje a prova, ela já não apresenta enunciados tão extensos, que é justamente para o estudante não precisar despender tanto tempo lendo e destrinchando, não é, o enunciado de uma questão para daí conseguir resolvê-la, né? Hoje os enunciados são mais curtos, mas ainda assim, eu acho que vale aquilo que também acho que nos diziam, faz primeiro as questões e tu tem certeza que tu sabe. Que tu olha assim, isso aqui tem a ver com tal coisa que a gente viu lá na aula de história, isso aqui tem tal coisa que a gente viu lá na aula de língua portuguesa, de inglês, espanhol, enfim, lá da área de exatas e tal. Deixa as que são menos claras, as que são menos, ou que são mais difíceis, acha mais difíceis, deixa para fazer no final. Né? Sim, por uma questão de tempo, e a redação antes por uma questão de que se você vai construir um texto argumentativo, você está com a cabeça descansada, né? Quando você já está cansado, a qualidade do seu texto pode piorar, né? Claro, e eu acho que vale também o seguinte, tá? Dá uma olhada, como eu citei antes, o site do INEP, que é o instituto que organiza, né, as provas do Enem. Vale dar uma olhada lá na cartilha do estudante, quais são as redações que tiraram nota 10, ou que tiraram, assim, muito próximo do 10. O estudante vai ver, aquilo ali não são redações, assim, nossa, perfeitas, tá? São redações elaboradas por estudantes, não é? Saídos do ensino médio e que tinham, assim, o que tu estava dizendo antes, eles tinham o que dizer daquele tema, sabe? Para finalizar, Martinha, essa primeira parte da entrevista, né, que é do nosso café longo, que recado você deixaria, então, para quem presta o vestibular ou o Enem neste ano, ou ano que vem, início do ano que vem? Eu diria o seguinte, tente. Quem vai fazer prova do Enem esse ano, quem vai fazer no próximo ano, encara como uma tentativa, porque as coisas não são definitivas na vida da gente, né? Claro que todo mundo quer alcançar uma nota super legal, quer conseguir a vaga no curso desejado, mas, assim, encara como uma tentativa, porque são pessoas, assim, que têm uma trajetória ainda por fazer, não é? De repente, não deu dessa vez, mas pode dar certo de outra vez. Tá? Não tirou uma nota muito favorável no Enem, mas ainda tem um vestibular para fazer. Quem sabe no vestibular tu te dá melhor. Né? E, assim, tentar não se angustiar com essas coisas. Né? Eu acho que isso é bem importante. E a gente vê muito, assim, o pessoal muito apavorado, muito angustiado, muito, assim, sem dormir e tal. É complicado. Mas eu acho que se encarar como uma tentativa, sim, tipo, tomara que dê certo, uma pressão, né? Mas para aliviar a pressão um pouco. Tenta. Mas é uma tentativa, pronto. Não. Uma ótima dica, até porque a gente sabe, né, que quando a pessoa fica nervosa, aí que ela não consegue mesmo acessar. Se o nervosismo atrapalha, né? Se o nervosismo atrapalha. Isso. Então, calma, muita calma nessa hora é o que... Vale, né? Muita calma nessa hora. Então, pensar como uma tentativa, deu, não deu. Tem outro, né? É sempre uma boa, né? Com Legal, certeza, Martinha. Vamos agora para as nossas perguntas chat de expressinho. A pessoa não consegue falar hoje em dia. Tu sabe que eu não sou do expressinho? Eu sou do carioquinha. Seu Rafael. O carioca, pelo tamanho, não deixa de ser um expresso também, né? Olha a vinheta aí, a gente volta daqui a pouco.
Que é Eu para fiquei na aguinha. a Martinha agora vai, ó, na rapidez, responder perguntinhas sobre ela mesma, para a gente conhecê-la, essa pessoa Uau. fantástica, maravilhosa que eu amo na minha vida. Marta, um lema de vida. Um lema de vida. Assim, eu não tenho um lema de vida específico, mas eu sempre gosto de lembrar de um livro que eu li, de um dos autores assim que eu mais gosto, que é o Caio Fernando Abreu. Uhum. E assim, a citação que eu faço não é nem do livro em si, é do título do livro. O livro se chama Inventário do Irremediável. O Caio publicou esse livro 2 vezes. Tá? Na segunda vez que ele publicou, ele mudou o título. E eu gosto muito dessa história. Ele mudou o título fazendo assim, na palavra irremediável, ele colocou um hífen, irremediável. Uhum. Tá? Por quê? Uhum. Tá? Porque a vida da gente é um ir. A gente vai, todo mundo vai. Às vezes não sabe para onde, mas vai. Né? A gente vai. Só que é um irremediável. Quer dizer, nada que não possa ser reajustado, retomado, resgatado, não é? Ou reciclado, jogado fora. Tá? A vida é um irremediável. Eu acho que esse serve como um lema de vida, né? Eu agradeço isso à leitura que eu tenho do Caio Fernando Abreu. Gosto muito dele. Que é uma ótima dica de leitura, né? Como escreve coisas lindas. Ele era um excelente escritor. Marta, a vida é boa, você é maravilhosa, mas nem tudo na vida é como a gente quer, ou sei lá, a gente só se dá conta depois da experiência vivida, né? Então, conta para nós uma experiência que você não viveria de novo. Eu não viveria de novo uma experiência que eu não viveria de novo. Sabe que eu não sei também? Uma experiência que eu não... Porque acho que a gente sempre aprende alguma coisa, sabe? Tu quebra a cara trocentas vezes, mas é aquela coisa do irremediável, né? Às vezes tu vai, quebra a cara, né? Mas tu consegue remediar. Então, não me lembro, assim, de alguma coisa, assim, que eu não viveria de novo. Se eu vivesse de novo, aí sim, eu diria coisas que eu não disse, sabe? Eu agiria talvez de forma diferente do que eu agi, aí sim, sabe? Aí eu acho que isso aí seria não para não viver de novo, mas assim, se eu vivesse de novo, eu faria diferente. Né? Eu conheço esse sentimento. Acho que... Não sei por quê, Aline. Especialmente esse do falaria coisas que não falei, acho que eu voltaria em vários momentos. Vamos inventar a máquina do tempo. E uma experiência, por falar em máquina do tempo, né? De Volta para o Futuro, filme maravilhoso, não, ainda é filme não. Mas uma experiência que você indicaria que as pessoas fizessem. Foi bom na sua vida? Foi bom na minha vida, assim, fazer coisas sozinha. Mas, assim, viajar, morar sozinha, sair para jantar, sair para ir no cinema, sair para almoçar, fazer coisas sozinho, na medida do possível. Faz coisas sozinho se tu puder fazer. Porque tem muito do teu autoconhecimento que tu constrói ali. E, para mim, o autoconhecimento é uma coisa muito importante na vida da gente. Então, seja uma companhia, aprenda a ser uma boa companhia para ti mesma. Isso não exclui teus amigos, teus amores, tua família. Não, não é isso, sabe? Se isolar, viver numa ilha. Não é isso. Mas eu acho que para aqueles momentos em que tu tá realmente contigo mesma, ser uma boa companhia para ti. Por quê? Porque tu te conhece. Precisa ser companhia boa para ti mesma. Precisa sim, precisa sim. Para ser uma boa companhia para outras pessoas também. Né? Eu acho que isso aí é uma, como é que tu disse, uma experiência que eu indico. É isso. Ótimo, ótima experiência, ótima dica. Marta, um livro. Ai, agora então, sim, de tantos que você leu. Tu sabe que eu também não tenho, assim, um livro na minha vida, sabe? Esse é o meu livro. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da literatura do Caio Fernando Abreu, tá? Tem um livro dele de contos que eu gosto muito, que é o Morangos Mofados. Tem esse Inventário do Irremediável, né, que eu gosto muito também. E tem assim, a cada momento de vida é um livro novo, tá? Então tem um que eu li recentemente da Eliana Alves Cruz,
que se chama Solitária, que é a experiência de vida de uma empregada doméstica numa casa de gente rica, sabe? Eu acho que tem muita coisa assim sobre o olhar dela que nos é revelado ali. Coisas que, na verdade, a gente sabe, né, que funcionam assim na nossa sociedade, mas que, assim, a voz é dela ali no livro. Eu comparo muito esse livro com um filme com a Regina Casé, que se chama Que Horas Ela Volta. Tá? Tem alguns pontos de contato, porque ali também, não é? A empregada doméstica é a protagonista e tal. É muito bom esse livro. Então, assim, a cada momento da minha vida tem um livro ou tem vários livros que eu acho que se destacam e que me dizem coisas. Os Morangos Mofados, esse te acompanha há bastante tempo, né? Esse livro eu li, poxa, eu estava na universidade, na faculdade ainda. Estava na faculdade a primeira vez que eu li, depois eu reli, ele sempre traz alguma coisa diferente, sabe? Aqueles contos são muito contundentes, muito importantes, assim, para a gente se entender como ser humano, cheio de falhas e méritos também, etc. Tá? Show. Martinha, qual é a tua mensagem para o mundo? Assim, tipo, eu vivi e gostaria de deixar essa mensagem. Sabe uma música do The Cure que se chama... Tu viveu na Inglaterra, tu sabe. Do The Cure. Ih, agora eu troquei tudo, tu não é desse tempo. Dos anos 80, né? O The Cure tem uma música que se chama In Between Days. E o refrão diz assim, go on, just walk away. Sabe? Fechando com a ideia lá do Caio Fernando Abreu, tá? Que diz que a vida é um ir irremediável, tá? Eu acho que esse refrão aí, né? Muito dancei essa música aí nos anos 80 e tudo, né? Então, acho que ela diz alguma coisa, sabe? Go on, just walk away. Quer dizer, vai, sabe? As coisas vão acontecer, o que tem que acontecer vai acontecer, tu tem que lidar com essas coisas, né? E vai adiante, vai embora, sabe? Faz o melhor nessa tua ida, né? Nessa tua passagem por aqui. Acho que é por aí a minha mensagem. Muito legal, muito bom, muita cara. Marta, você certamente conhece Harry Potter. Sim. E, portanto, o espelho de Ogezed, em que a gente vê aquilo que o nosso desejo mais profundo, né? Pois é. Se você olhasse no espelho de Ogezed, o que você veria? Que pergunta intrusiva, Olha, né? Só agora eu me dei conta disso. Mas, enfim. Deixa eu... Marta? Deixa eu ver aqui, porque para isso eu tenho que ler uma coisa aqui. Um poema. Tá? Ai, que lindo. Vou ler um poema. Que eu tenho um problema, não consigo decorar muita coisa, sabe? Eu não gosto, eu preciso ler, sabe? É um poema do Paulo Leminski, tá? Um poeta curitibano, ou paranaense, enfim, não é? Que já é falecido e tal, e que eu gostava muito. Quando eu fiz TCC, eu trabalhei com poemas dele. Nossa Senhora. Que legal. Veja só. Aí ele diz o seguinte no poema dele. Se eu olhasse no espelho de Ogezed, né? Ogezed, eu acho que eu pensaria nisso aqui, ó. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso. Maldito seja quem olha para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. Amei, amei. Marta, só você. Para finalizar esse Coffee Land, que é o encontro meu com café, gente que sabe muito e as pessoas que nos acompanham, para terminar esse baita coffee com um poema. Eu amei conversar com você. Que bom. Amei eu amei participar aqui.
Eu acho que vão ser bem úteis para todas as pessoas que assistirem, né? Então, deixa o seu like aqui, o seu curtidinha. Se tiver dúvida, bota comentário aqui e compartilha com seus amigos, tal, com os pais, né, de quem vai fazer vestibular, Enem, com as pessoas, porque essas dicas são de ouro. Obrigada, Marta. E vamos ter que combinar um próximo coffee, porque enquanto eu fazia as perguntas, eu pensei quantas outras eu podia ter feito, porque esse assunto rende muito. Poxa, rende muito, Aline, foi muito legal, tá? Participar contigo aqui, te rever, tá? Ainda que virtualmente, né? Como eu disse, precisamos de um café presencial, precisamos de um café presencial, sempre precisamos de um café e das amigas. É isso aí. Um beijo. Um beijo grande. Beijo muito obrigada, gente. Aline. Até mais. Valeu.